Bom, você leu tudo aquilo que foi revelado aqui, provavelmente muitos pais de pastores leram o que foi revelado e provavelmente você, dentro da sua experiência e lendo aqui, você deve ter descoberto bastante coisa e bastante experiências que filhos de pastores passaram. Depois que você viu essa obra pronta aqui, como é que você acredita que a vida pastoral afeta negativamente os filhos? Eu não diria que a vida pastoral afeta, mas a postura dos pastores. Então, nós, pastores, pais, nós temos algumas pressões no nosso coração que a gente acaba transferindo para os filhos. Então, por exemplo, um dia meu filho disse assim para mim: pai, você sempre me tratou com mais rigidez do que com os outros meninos da igreja. Com eles você é mais gracioso, comigo você foi mais rígido. E eu pensei e disse: você tem razão, filho. Por dois motivos. Primeiro, que eu amo mais você. Você é meu filho. Mas o segundo, para minha vergonha, é que eu tentei proteger meu ministério, minha imagem. E isso não é justo. Você deve ser tratado em relação aos seus erros e acertos, mas não pode ultrapassar isso. É um peso a mais para você que você não tinha que carregar. Então eu aprendi isso, que nós pais, pastores, a gente não pode transferir para os filhos essa pressão que nós sofremos, porque a gente quer proteger nossa imagem pastoral, e aí quando o filho apronta alguma coisa na igreja, respinga em nós. Imagine, até coisas simples. No domingo agora, por exemplo, uma irmã me falou assim: olha, o seu filho adolescente estava lá no Ministério Infantil jogando ping-pong na hora. E aí eu disse assim: você já falou com ele? Ela disse: já falei. E resolveu? Não, pastor, por isso que eu vim falar com você. Eu falei: ok, aí está certo. Sim. Mas eu aprendi isso, porque eu recebia muitas informações dos meus filhos e eu ia tratar com eles. E eles se sentiam péssimos nessa situação, porque eles falavam assim: por que não falaram comigo? Então, por ser o filho do pastor, as pessoas já pulam etapas, até os mandamentos bíblicos de uns aos outros, de tratar diretamente com a pessoa que pecou, né? O filho do pastor acaba se tornando automaticamente um problema pastoral, né? E não um problema... E há um peso maior. Eu vou contar um episódio rápido aqui. Uma vez lá na igreja, os meninos se reuniram numa casa, alguns adolescentes, né, numa casa de um dos meninos da igreja, e os pais não estavam presentes, e aí fizeram uma festinha lá, e parece que um ou outro ficou com uma menina, com o outro, né? E quando a história chegou para nós, parecia que era o fim do mundo, que parece que tinha drogas rolando lá, prostituição, e não foi nada disso. Não foi nada disso. É claro que eles erraram algumas coisas, né? E aí, eu tratei com o meu filho, falando que ele estava completamente errado nessa situação e tudo mais, fui firme com ele e resolvemos a questão. Só que os outros meninos que também foram tratados continuaram a vida normal na igreja. Ele não. Ele passou a ser evitado em algumas casas, não foi mais convidado. E uma das durezas do pastor é você tratar com amor as pessoas que não tratam bem seu filho. Então essas coisas infelizmente acontecem. Bom, acho que eu já abri para você. Eu sou cunhado de filho de pastor e um dos meus melhores amigos é um filho de pastor. E então, até lendo esse livro aqui, eu até assim veio à memória algumas situações que ambos já se abriram, né, dentro dessa realidade, mas eu sempre digo assim: a gente, por ser próximo, a gente nunca vê a realidade e a dor como ela é exatamente, né? Então, assim, filhos de pastores sabem muito mais da dor do que eu que estou próximo. Eu posso ter uma ideia, mas não ter uma noção da realidade.
Mas quando você olha, né, você abriu aí dessa exposição que tem do filho do pastor dentro da comunidade local, muitas vezes é a igreja que transforma as atitudes de um filho, um problema pastoral, é o pastor que muitas vezes coloca um peso. Quais são, para você, os principais desafios que os filhos de pastores enfrentam? E quais são as diferenças no que eles recebem no tratamento dentro e fora da igreja? Porque fora da igreja a gente tem assim, antigamente você falava que era um pastor, era uma figura mais respeitada, né? Mas hoje, infelizmente, com tantos escândalos que a gente vê por aí de pessoas, muitas vezes isso também se torna um peso para o filho de pastor, porque já começa a colocar alguns estereótipos, né, nos filhos quando isso é vivido fora do ambiente eclesiástico. Então, como é que é para você esses desafios e o tratamento dentro e fora da igreja? Tá. Eu penso que dentro da igreja, uma das maiores dificuldades que os filhos de pastores enfrentam é a superexposição. Eles são vitrine da igreja. E aí todos os holofotes vão para eles quando acontece alguma coisa ruim, né? Dá algum tropeço. E há, sim, um peso maior, porque as pessoas criam também uma expectativa de que o filho do pastor é perfeito. Eu tenho procurado na minha igreja mostrar as minhas lutas, minhas feridas familiares do púlpito, para que a igreja saiba que nós não somos perfeitos. Agora, fora da igreja, tem tudo isso, né, que você mencionou. Hoje, dependendo do ambiente que ele está, ele vai ser zombado por isso. Sim. Vai falar assim, você está aqui porque seu pai rouba dinheiro da igreja. Meu filho já ouviu esse tipo de coisa. Só que ele, assim, quanto a isso, ele nunca se importou muito com isso. A dor dele é algumas pessoas próximas que não souberam respeitar o que estava acontecendo com ele, que não souberam tratar isso com amor. Agora, é claro que para um menino assim, adolescente, jovem, tem muito vitimismo também nessa história. Eu não acho, Daniel, que ser filho de pastor é pior que ser filho de médico, por exemplo. Outras profissões, cada um tem as suas características, né? Mas a gente está aqui mostrando que há uma realidade dentro da igreja que nunca foi abordada com tanta profundidade. Só para você ter uma ideia, esse livro, eu fiz uma pesquisa grande no Brasil, não existe outro livro, eu não sei nem outra língua, que tenha este cunho, essa preocupação de filhos de pastores mostrando a sua realidade. Tem livros escritos por filhos de pastores, mas que são mais homenagens aos pais. Então, falando da sua dor, é o único livro que eu conheço. Como é que você enxerga essa expectativa da igreja que é colocada em relação aos filhos de pastores? Porque, assim, chega uma família nova na igreja, a igreja olha para a família, não olha só para o pastor. E ela presta atenção como é que a esposa vai reagir, como é que os filhos vão reagir, nos conflitos, como é que eles vão lidar com a situação. Então, acaba acontecendo isso de forma... às vezes não é nem de propósito, mas acaba acontecendo porque o ministério acaba refletindo também na vida dos filhos. Como é que você enxerga as expectativas? E você vê que essas expectativas elas são exageradas? Você vê também se existe alguma demonstração de cuidado ou de zelo, ou ela é uma carga desproporcional? Porque muitas vezes, né, você mesmo falou, quando chama atenção, você voltou, mas você falou com ele, né? E muitas vezes a moça que está servindo, ela está até tendo um zelo maior, né, de não expor o filho, mas acaba expondo. Né? Então, como é que você enxerga isso? É um zelo? É uma carga desproporcional? Eu creio que é um zelo. Não vou pensar aqui que há uma intenção ruim por trás, mas que há um peso exagerado, há. Isso tanto por culpa da igreja, que não consegue ser sensível para isso, como também pelos pastores e suas famílias. Porque é aquela coisa, né? O pastor chega na igreja com filhos pequenos e é fácil a gente esconder o que acontece dentro de casa. Né? Mas quando os filhos se tornam adolescentes, jovens, como é que você faz isso? Então, quando a família do pastor é idealizada, a gente tende a gostar disso. Só que
a realidade vai vir à tona. É. Então é melhor a gente mostrar para a igreja que nós somos de carne e osso, pecadores, falhos, limitados, e contar o que acontece às vezes. Claro, com cuidado para não expor os filhos também, né? Eu sempre que eu contei alguma coisa dos meus filhos de púlpito, eu pedi autorização para eles. Mas de qualquer maneira as pessoas precisam saber que as nossas famílias não são perfeitas, que a gente tem lutas. Porque senão o peso tende a ser mais exagerado. E esse é um ponto muito importante, né? Que a gente idealiza uma pessoa perfeita, né? Um super-herói. E não são super-herói. Né? Você tem pastor na família, né? Exato. Então você sabe, né? Eu li acho que um post foi ontem, não falando sobre filhos de pastores, mas falando sobre o pastor quando desce do púlpito. E a pessoa escrevendo a quantidade de dilemas que passa na cabeça dele depois de descer do púlpito após uma pregação. Desde preguei certo, não preguei certo, como é que isso caiu no coração da igreja, né? Como será que eu fui fiel àquilo que eu estudei, né? Então, e alguns relatos contando até por questões de ansiedade que o pastor passa, né? E o cansaço mental. Então, assim, são coisas que eu sinto na minha profissão e pastores também sentem no exercício do seu ministério, e acaba passando também muitas vezes. Os filhos também acabam, né? Sim. Eu sou filho de engenheiro, eu não sou filho de pastor, mas eu me vi cansado muitas vezes por situações do meu pai no trabalho, né? E a gente acaba sofrendo junto. Então, não é fácil. Não é fácil. E filhos de pastores sofrem junto, porque não são perfeitos. Tem os seus dilemas, tem um coração ali que necessita e depende do Senhor, né? Mas o que acontece sobre isso, acho que é o seguinte: a gente tem os filhos pequenininhos na igreja, meus filhos nasceram na igreja. E eles vão crescendo, menininhos lindos, fofinhos, né? Aí daqui a pouco eles começam a mostrar alguma rebeldia. E como a gente gostou da imagem que foi criada ao nosso redor, né, no nosso entorno, a gente começa a esconder. Só que chega uma hora que não dá para esconder mais. Chega um momento assim que o filho reage com raiva em público, ou então te desobedece na frente dos outros. Então, quanto antes a gente começar a admitir nossa humanidade, nossa dependência total de Deus, é mais fácil para a gente tratar essa questão.